Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam ótimos, tá? Confiantes de que já já a gente vai estar juntinhos, tá? Teremos novidades essa semana, tá, gente? Vocês vão observar que a partir de hoje eu começo a dar o feedback das redações. Eu demorei porque tem aluno que está muito ansioso em relação à nota. Eu não coloquei nota, tá? Não coloquei e vocês vão entender o porquê, né? Muitos não obedeceram às habilidades e competências do Enem. Então, se eu fosse colocar nota, muitos de vocês iriam zerar. E aí a gente está distante, eu não ia ter como dar um feedback, eu não ia ter como explicar melhor para vocês, né? Então, eu preferi corrigir, fazer comentários e não colocar nota, tá bom? Essa semana a gente vai começar a organização das lives, tá? E na outra semana a gente já começa aí um projeto bem bacana com os simulados, com tudo voltado pro Enem, tá? Eu sei que eu estou falando isso já há algum tempo, tá? Mas eu dependo, né, da direção me autorizar para que a gente possa assim fazer e também combinar com os professores, tá? Os professores que farão isso serão os professores da equipe do pré-vestibular, tudo bem? Então vamos nós, queridos. Hoje eu vou explicar para vocês, eu vi uma deficiência muito grande na correção da redação de vocês com a parte da introdução, que é conhecida como o cartão de visita de vocês, né? Ou seja, de vocês em relação à banca do Enem, tá? Então eu fiz aqui, né, um apanhado de 9 formas como vocês podem fazer para introduzir o tema na redação, tá? E eu mesma depois vou mostrar, porque eu fiz sobre o mesmo tema, tá? Essas 9 formas. E aí eu vou mostrar para vocês a minha introdução que eu fiz, tá? As 9, tudo bem? Então hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode introduzir, apresentar o tema à banca, tudo bem? Então 9 formas de começar uma redação, tudo bem? Só a parte da introdução, tudo bem? Então, acompanha com a Eli, tá? Então, olha só. Começar uma redação, né, para muitos de vocês pode ser um pesadelo, não é mesmo? Afinal, qual é a melhor forma de fazer uma introdução? Por isso, nesta aula, vocês aprenderão 9 formas de escrever a introdução de sua redação. Mas espere, é importante lembrar que escrever a introdução não é o primeiro passo na hora de fazer a redação. A gente já viu isso, né? Primeiro, você precisa ler com cuidado a proposta de redação, que são aqueles textos de apoio que a gente não pode ignorar, tá? E construir o esqueleto do seu texto, ou como vocês preferirem, o brainstorm, tá? A tempestade cerebral, né, das ideias, definindo a sua tese e os argumentos que serão trabalhados nos parágrafos argumentativos. Tá? Com o esqueleto pronto, aí sim você examina o seu repertório e decide qual é a melhor forma de fazer a introdução da redação, certo? Então, vocês estão prontos para a gente começar a ver os tipos de introdução. Então, olha só. Eu gosto muito desse que é o resgate histórico, tá? Porque com algumas possibilidades de introdução, vocês vão observar que vocês já passam para a banca, tá? Aquela C2 importantíssimo, que é a interdisciplinaridade, né? Você mostra para a banca que além de você dominar o assunto, você tem um domínio sobre outros tipos de temas, tá? Então, olha o recorte histórico ou resgate histórico, tá? Ele se fundamenta, né? Ele é uma das melhores formas de fazer a introdução, pois possibilita contextualizar o assunto e ainda lhe ajuda a demonstrar repertório, ou seja, conhecimento de mundo. Para fazer uma introdução, assim, destaque pontos positivos da história em que houve a situação abordada no tema. Tome cuidado sempre para não fugir ao tema, ok? Não, porque a gente às vezes se empolga e quando percebe não está mais falando sobre o assunto, tá? Cuidado também para não usar mais do que 3 ou 4 linhas para o resgate histórico, pois você ainda terá que apresentar a sua tese na introdução, bem como a problematização e a frase de efeito, ok?
Veja abaixo uma introdução que usa do resgate histórico para apresentar o tema violência contra a mulher. Ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, do século XVI ao XXI, o pensamento machista consolidou-se e permaneceu forte. A mulher era vista na transição entre a Idade Moderna e a contemporânea como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto conquistado apenas na década de 30, na Era Vargas. Mas o voto e as conquistas das últimas décadas não eliminaram o problema da violência de gênero. As raízes profundas do machismo, junto à insuficiência das leis e da lenta mudança de mentalidade, fazem com que o problema ainda precise ser seriamente enfrentado pelo poder público e pela sociedade. Olha que interessante que fica, né? Ele faz um apanhado, né, dos anos, né, dos séculos 16 ao 21, de como era esse pensamento machista, como isso se consolidou, né? Aí ele vai trazendo a trajetória, né, e o direito da mulher conquistado. Ele fala, ele passa para a banca que ele tem um repertório histórico muito grande e que ele não está falando por falar, ele não está jogando esse resgate histórico por jogar. Ele sabe sobre o que ele está falando, né? E como ele correlacionou bem a questão, né, do machismo, da questão patriarcal com um tema tão atual, né? Então, note como a autora conseguiu destacar brevemente alguns momentos históricos para, em seguida, mostrar como o problema ainda está presente na nossa sociedade e, assim, lançar a sua tese. Qual é a tese dela, né, que ela vai tentar defender? De que as raízes do machismo, a insuficiência das leis e a lenta mudança de mentalidade fazem com que o problema persista e aí sim precise ser enfrentado nos dias atuais. Olha que interessante, né, gente? Eu confesso a vocês que esse aqui a gente chama de queridinho da banca, tá? Porque revela, né, uma noção de conhecimento de mundo, né, de conhecimento histórico, revela que o candidato, né, ele não apreendeu os seus conhecimentos históricos e os deixou lá numa gavetinha, né, compactada no seu cérebro. Ele relacionou muito bem, trouxe isso para a superfície textual. Isso é muito importante, tá? Todos os conhecimentos que vocês vêm adquirindo ao longo da vida acadêmica de vocês, ele precisa ser colocado em prática, tá? Vamos a outro? A gente também tem o que a gente chama, né, de tipo de introdução, que é a narração não ficcional, tá? Sabe quando você lê a proposta da redação e pensa logo em um caso famoso que tem a ver com aquele assunto? Pois é. Narrar esse caso pode ser uma boa opção para introdução. Vocês só precisam ter muito cuidado para não continuar narrando, porque o tipo de texto exigido pelo Enem e por outros vestibulares é o tipo de texto dissertativo argumentativo. Eu posso fazer o uso dessa prerrogativa única e exclusivamente para introduzir o tema, depois eu volto a dissertar, ok? Então, você pode trazer uma notícia que leu nos jornais, um episódio da política ou até uma descoberta da ciência. É importante garantir que a história seja verificável, pois o corretor precisa saber que o fato aconteceu ou, ao menos, encontrar facilmente na internet. Preferivelmente que seja um caso que tenha tido repercussão nacional ou mundial, tá? Portanto, evite situações que aconteceram no seu bairro ou na sua família. Por mais que tenha sido chocante, verídico, ele só vai ser importante, só vai ter relevância se ele entrar para uma estatística, tá? Ao fazer uma narração não ficcional, você também mostrará o seu repertório de atualidades e ganhará pontos nesse item, tá? O exemplo é de uma redação sobre a intolerância religiosa. Olha que bacana. Em 2014, no Guarujá, litoral paulista, uma mulher foi amarrada, espancada e morta na rua por dezenas de pessoas que, após lerem boatos na internet, a acusavam de utilizar crianças em rituais de magia negra. Isso foi verdade, tá, gente? Essa história, assim como inúmeras outras semelhantes, são resultado da persistência da intolerância religiosa na sociedade brasileira. Observa que trouxe um assunto, né,
que foi noticiado, né? Eu lembro dessa história muito bem. A mulher foi espancada, a mulher foi linchada e morreu, né, por causa disso, tá, gente? E detalhe, não tinha sido a mulher, né, a que foi acusada, a que tinha feito o que eles alegaram que ela teria feito, tá? Nesse caso, a autora trouxe uma notícia de bastante repercussão para mostrar que a intolerância religiosa persiste no país, tá? A minha preocupação com a narração, com ficcional ou não, tá? É quando o candidato, ele acha que ele vai continuar narrando e ele não consegue estabelecer uma linha, né, entre a narração e a sua dissertação. Fora isso, ela é muito bem-vinda, tá? Um outro tipo, né, de possibilidade para você introduzir o tema é a narração ficcional, tá? Aqui o seu repertório da Netflix pode entrar em ação, meus queridos, e tantos outros, tá? Suportes. Escolha uma situação de um livro, filme ou uma série que esteja relacionada ao tema apresentado na proposta e, a partir daí, mostre como a vida imita a arte e vice-versa, meus queridos. Ou seja, você precisa trazer a situação ficcional para a realidade. E aqui a Eli vai mostrar uma dica muito importante de como vocês vão estabelecer essa linha tênue entre ficção e realidade, tá? Anota aí no seu caderno, no seu post-it, tá bom? Veja como a autora faz uso na introdução abaixo, selecionada de uma redação que aborda o tema do sistema prisional brasileiro, tá? No seriado Orange is the Black, as detentas da prisão Lichfield organizaram uma rebelião para melhorar as condições de educação, alimentação e outros serviços prestados na instituição e obtiveram relativo sucesso em suas demandas. Eu não achei, né, vou dar um spoiler aqui, que foi totalmente um sucesso não, porque houve morte, tá? De uma das melhores amigas. Aqui tá o pulo do gato e eu queria que vocês anotassem aí no caderninho de vocês, tá? Já na realidade brasileira, então, seja lá qual for a narração ficcional, eu estabeleço, eu contextualizo, observa que eu introduzo o tema, só que eu tenho que associar. Já na realidade, eu estava falando das detentas, tá? No sistema americano. Agora eu trago para a realidade brasileira. Já na realidade brasileira, rebeliões em presídios não costumam acabar bem. Aí observa, se eu corrijo a redação desse cara, eu vou, né, questionar porque eu vi a série. E aí eu sei que ela não acabou tão bem. Aqui ele afirma que ele acabou bem, tá? No conhecido episódio de Carandiru, em 1992, outro filme maravilhoso que vocês devem assistir, a rebelião resultou em um massacre que vitimou 111 presos. Em 2017, durante as várias rebeliões ocorridas por todo o Brasil, o número de mortos foi ainda maior. Então, observa que ele parte, primeiro, de uma narrativa ficcional e ele vai trazendo para a realidade, perpassando, né, pelo Carandiru e por outras que ele não citou, mas que ocorrem ainda no nosso país, tá? Perfeito, muito bem, e melhor ainda porque ele colocou já na realidade brasileira, ou seja, a americana foi uma, né, ainda que seja ficcional, né, e por isso talvez tenha terminado bem, mas aqui a realidade é outra, bastante diferente. Então ele faz um contraponto muito bacana, tá? E aí observem, né, como vocês, né, assistem, né, vocês são um grupo privilegiado que podem assistir, né, a várias séries, né, a Netflix veio para democratizar a essa assistência e como vocês podem se valer, né, como vocês podem aproveitar desse recurso, tá? É só saber fazê-lo, tudo bem? Veja como o trecho já na realidade brasileira serve para conectar a parte ficcional à parte sobre a realidade brasileira. Esse ponto é importante, pois a proposta da redação trata da realidade brasileira e você não pode fugir ao tema. Então é preciso deixar bem clara a relação entre o ficcional e o real, tá? E o real tá ali embaixo, tá bom?
Para garantir coerência à sua redação, é interessante resgatar lá na conclusão alguma referência à ficção mencionada na introdução. Veja como é que poderia ficar, ó. Para que a lei seja cumprida e a qualidade dos serviços básicos seja garantida, como na ficção da Netflix, ou como no seriado, né, citado anteriormente, é preciso que a sociedade e o Estado brasileiro passem a entender o sistema prisional como uma instituição voltada para a recuperação dos indivíduos que ali cumprem pena. Só com essa visão será possível promover mudanças capazes de impactar a vida das pessoas. Eu ainda poderia terminar assim, ó. Só com essa visão será possível promover mudanças capazes de impactar a vida e sair do cenário da ficção, tá? Eu vou dar várias dicas para vocês sobre isso. É o que a gente chama de redação redondinha. A gente começa, né, a citar um filme ou um filósofo e depois termina retomando aquilo que foi dito na introdução, ok? E aí a gente vê um outro tipo de possibilidade para introduzir o tema. Todos esses aqui são possibilidades de introdução, tá? Que é a citação, que é a mais comum, que os candidatos acham mais fácil, tá? Uma das formas mais conhecidas e talvez a mais clichê de fazer a introdução é utilizando uma citação. Por isso, muito cuidado. Ele é ruim, devo não utilizar? Eu não digo que você não deva utilizar. Ela só é a mais superficial, porque ela cai no senso comum, né? É a mais fácil, tá? Tente fugir das frases mais conhecidas e garanta que a situação escolhida tenha relação direta com o tema proposto, porque tem gente que apenas joga. É importante que a ideia da citação esteja alinhada ao raciocínio que você vai desenvolver e à tese que você vai defender ao longo do texto. Uma boa citação não é necessariamente a frase de um filósofo. Pode ser a fala de um político, de um artista ou até um trecho de música, tá? Veja a introdução abaixo, que foi retirada de uma redação sobre o problema da saúde pública no Brasil. Plano de saúde de pobre, FI, é não ficar doente. Esse FI é filho, né? Plano de saúde de pobre, FI, é não ficar doente. O trecho da música Boca de Lobo, né, do rapper crioulo, mostra o drama da saúde pública no Brasil. Enquanto os ministros, senadores e membros do alto escalão do governo usufruem, junto da elite, de hospitais particulares reconhecidos internacionalmente, a população fica à mercê de um sistema de saúde lento e sobrecarregado. Enquanto a classe política não precisar usar os serviços do SUS, ela continuará a negligenciá-lo. Olha que bacana, né? Não foi uma citação única exclusivamente de um filósofo, foi um verso de uma famosa letra de música ali, mas eu posso, e se a banca não conhecer? Você colocou a fonte, crioulo, trecho da música, botou o nome da música e colocou o verso entre aspas. Olha que bacana. Então isso revela também o que a gente chama de arcabouço literário, tá? Conhecimento de mundo, né? Mas observa que a letra de música veio a calhar com o tema proposto. O que ele está querendo dizer para vocês é que não basta jogar um resgate histórico, não basta jogar um fragmento de narração ficcional ou não ficcional, uma citação de um filósofo, de uma letra de música. É preciso coadunar, é preciso relacionar muito bem a forma que você escolheu para introduzir o tema, contextualizando-o ao tema da melhor maneira possível, ok? Começar o texto com uma citação também é uma forma de mostrar repertório. Mais do que isso, se usar a frase de alguém bastante reconhecido, você terá o que chamamos ainda de argumento de autoridade. Ou seja, você não está sozinho afirmando determinada coisa. Alguém reconhecido concorda com você. Mas tome cuidado para que a citação não seja muito longa, ofuscando o seu próprio texto. Ou seja, o seu texto tem que ser autoral. Ele tem que ter a sua marca. Quando eu uso um argumento de autoridade, ele vem para corroborar aquilo que eu quero defender e não para ser mais importante do que minhas palavras, ok?
Afinal, os corretores também valorizam o que chamamos de autonomia, que é a sua escrita, é o seu pensamento, é a sua capacidade de opinar, tá? Ah, um detalhe. Ao fazer a citação, você pode utilizar o discurso direto, que é quando você escreve a frase exata, entre aspas, assim como a frase do crioulo no exemplo anterior. Ou o discurso indireto, quando você escreve com as suas palavras e não usa aspas. Aqui, gente, se você realmente tiver dúvida, usa sempre o indireto, porque aí se você esquecer uma palavrinha, uma letrinha, não vai comprometer a sua citação, tá? Se você não se lembrar da frase exata, cite de forma indireta, mas nunca se esqueça de indicar o autor, ok? E aí a gente entra no que a gente chama de introdução por comparação, tá? A comparação pode ser com outro país, época ou civilização. Toma muito cuidado aqui, queridos, para vocês não fazerem uma comparação, de repente, com países de primeiro mundo, né? Eu quero falar sobre a educação pública no Brasil e cito Finlândia, Canadá. Tomem muito cuidado, porque não há como fazer uma comparação entre o Brasil e esses países de primeiro mundo quando a gente fala de educação. Então, muito cuidado. Agora, quando eu pego, por exemplo, países que ainda não são referência em educação, né? Vamos imaginar aqui que eu pegasse África, tá? E aí falasse, né, de como lá, através daquela parte, né, da miserabilidade da África, eles conseguiram atingir um nível de educação X. Poxa, se eu pego um país assim, eu posso fazer um contraponto com o Brasil, sim. Então, toma muito cuidado com o que vocês vão escolher para fazerem a comparação, ok? A comparação pode ser com outro país, época ou civilização, ou seja, vamos recorrer mais uma vez às aulas de História e Geografia. Olha que bacana, hein? Léo, né? Rafa, aí, Leandro, poxa, que bacana, né? Vocês, e é o que eu já disse, vocês precisam muito prestar atenção, sugarem esses professores e fazerem as anotações, também com História da Arte, tá? Você pode, por exemplo, mostrar como o Brasil poderia se inspirar no modelo de outro país para caminhar com alguma questão aqui. Mas vamos tomar alguns cuidados. Primeiro, lembre-se de que o que funciona em outro lugar pode não funcionar aqui, principalmente por questões socioeconômicas, tá? Pois há características sociais distintas. Além disso, cuidado com a síndrome do vira-lata. Certo país pode ter encontrado uma forma interessante de lidar com um determinado problema, mas isso não significa que tal país é mais adiantado do que nós, ou melhor, tá? Vamos abandonar a concepção de países desenvolvidos e subdesenvolvidos para passar a falar de ideias, experiências propostas, ok? Outro ponto importante, respeite a Constituição brasileira e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente não pode esbarrar nisso, tá? Uma comparação com povos da antiguidade que lidavam de forma diferente com a justiça, que permitam a justiça com as próprias mãos, por exemplo, às vezes lá é um fator cultural, pode ser descabida e tirar pontos de sua redação, tá? Vamos ao exemplo, desta vez sobre o tema da economia. Enquanto países como Israel, Finlândia, Suécia e Japão investem entre 3% e 4% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, esse número no Brasil é de 1,3%. Não é à toa, enquanto esses países exportam tecnologia e produtos de alto valor agregado, o Brasil continua em sua posição de exportador de commodities. Tá? Perceba como a autora trouxe dados para embasar a sua comparação. Isso torna a análise mais concreta e isenta de preconceitos ou visões unicamente pessoais, tá? Caindo na questão da subjetividade. Este aqui, olha, vocês gostam muito e eu também, que é a contextualização, tá? É uma das formas mais comuns de fazer a introdução, mas nem por isso é uma forma ruim. Dê um panorama sobre a temática no Brasil atual, mostre que o problema é importante e que ele precisa ser enfrentado. Procure trazer dados estatísticos ou informações de fontes confiáveis que possam enriquecer a sua contextualização. Você pode usar, inclusive, os dados apresentados pela proposta de redação. Lembra, como eu já falei, fazendo a subversão dos dados.
Claro, você não deve simplesmente copiá-los, mas sim usá-los de forma que faça sentido para o texto que você vai construir. Veja um exemplo novamente sobre o tema da violência contra a mulher. Os índices de violência contra a mulher na sociedade brasileira são estarrecedores. Segundo o mapa da violência, mais de 43 mil mulheres foram assassinadas no Brasil só na última década. Os dados revelam não só os níveis de violência em si, mas também o quanto existe de preconceito, segregação e machismo no Brasil. Observa que esse dado estava lá, mas todo o restante das ideias e relações entre os períodos, foram criados pelo candidato, tá? Nesse caso, o autor usou adequadamente um dado que estava na proposta de redação do Enem, mas você observa, que ele não fez um Ctrl+C ou Ctrl+V, ele relacionou muito bem os períodos entre si. Se você se lembrar de outros dados que sejam relevantes para o tema, você ganha ainda mais pontos no quesito repertório, tá? Então, eu posso me valer, de dados que estejam no texto de apoio, desde que eu simplesmente não copie e cole-os na minha redação, tá? Um outro tipo de maneira, uma outra maneira de você introduzir o tema é através de questionamentos, tá? Só tome muito cuidado, porque esses questionamentos precisarão ser respondidos ao longo do texto, tá? Já reparou que muitos youtubers começam os seus vídeos fazendo perguntas e especulações sobre um tema? A intenção é despertar a curiosidade e fazer com que o público veja o vídeo até o final. E não é diferente com a sua redação, meus queridos, tá? A ideia aqui é parecida, levantar questões que gerem discussão e interesse sobre o tema que será desenvolvido na redação. Mas você precisa tomar muito cuidado com uma coisa. Qual seria a sua reação se o youtuber fizer várias perguntas no início do vídeo e depois ficar 20 minutos enrolando sem responder tudo o que foi questionado? Provavelmente ele vai ganhar um dislike, Ou você não vai se inscrever no canal dele. Pois é, para não ganhar um dislike do corretor, você precisará responder ao longo do texto todas as perguntas que fizer no início de sua redação. Portanto, procure focar nos problemas mais específicos. Não seja muito amplo ao fazer o questionamento. Veja um exemplo de introdução desse tipo. Será que o Brasil está caminhando para melhorar a qualidade de vida de sua população? Dados da Receita Federal mostram que apenas 1% da população encontra 30% de toda a riqueza declarada em bens e ativos financeiros no país. O que mostra que ainda há uma grande desigualdade social, mesmo que tenham sido implantados, nas últimas décadas, uma série de programas assistenciais e de geração de renda. É evidente, portanto, que o país ainda tem um longo caminho a percorrer. Observa que esse questionamento nada mais é do que pergunta retórica. Eu já sei a resposta, E a banca também, só que a gente utiliza esse artifício para prender a atenção da banca, tá? E para fazer o candidato seguir uma linha de raciocínio que ele vai responder e conduzir a banca, à defesa dos seus argumentos, tá? Aqui o autor optou por trazer apenas um questionamento e, na sequência, fazer uma contextualização com dados que corroboram, que confirmam a sua tese. É um bom caminho. Mas, se você preferir, também pode construir uma introdução com mais de uma pergunta. Nesse caso, deixe para apresentar os dados nos parágrafos argumentativos. Então, se você faz duas, o ideal é você fazer duas perguntas, Porque aí você vai responder uma no D1 e a outra pergunta no D2. Tá claro, meus queridos? E aí, olha, mais um tipo, de introdução, de maneira de introduzir o tema, é através da conceituação. Uma introdução com conceituação é aquela em que o candidato, o estudante, explica um conceito que seja central para o tema proposto. Nesse caso, além de apresentar o conceito, procure mostrar por que ele é importante para o tema que será abordado. Veja este exemplo em que uma aluna explica o conceito de isonomia. Isonomia é a noção, em lei, de que todos são iguais. Rui Barbosa, uma vez, definiu o conceito da seguinte forma: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades.
As leis, portanto, devem seguir essa diretriz e ser aplicadas de acordo com as transgressões. Mas será possível os desiguais se tornarem iguais? E olha que interessante, queridos. Ela juntou dois tipos de introdução, de maneira de introduzir. Ela conceituou e ela questionou. Isso é possível? Sim, eu posso juntar resgate histórico, eu posso juntar questionamento e conceituação em uma única introdução. Não importa, tá? Nessa redação, cujo tema é desigualdade social, temos uma junção de conceituação, concitação e questionamento. Note que é possível utilizar separadamente cada forma de fazer a introdução que mostramos aqui, mas que também é comum os estudantes juntarem duas ou mais formas. Isso só vai revelar à banca o seu vasto conhecimento acadêmico, tá? Ou seja, inspire-se, mas fique livre para fazer as suas combinações. Além disso, saiba que essas 9 formas não são as únicas. Elas são apenas modelos que poderão lhe ajudar, tá? Vocês repararam que a maioria dessas introduções trazem informações de história, geografia, filosofia, sociologia ou atualidades? Pois é. O seu repertório em outras disciplinas, especialmente as de ciências humanas, é muito importante para a redação. Eu falo isso desde os nossos primeiros dias de aula, ok, queridos? Então, eu espero que vocês entendam que eu peguei essas 9 formas. O que a Eli fez? Já saiu, meus queridos, o edital, já saiu o manual do candidato do Enem, com as redações nota 1000. Tá? Então, a Eli foi lá e viu que as redações de nota 1000 que foram utilizadas, né, só ganharam nota 1000 porque elas utilizaram uma dessas introduções. Então, poxa, se para ganhar nota 1000, né, elas utilizaram uma dessas 9, então a gente vai treinar com essas 9. Tá bom? Então, eu quero que vocês treinem, eu quero que vocês, a partir de agora, né, que a gente vai intensificar esse treino, que vocês consigam chegar a um determinado momento de vocês pensarem assim, eu gostei mais desse tipo de introdução, então eu vou focar neste tipo de introdução. E aí, quando cada um de vocês encontrar, né, a forma melhor em que vocês se sintam mais à vontade, aí o caminho vai estar traçado para o sucesso, ok, meus amores? Eu espero que vocês coloquem dúvidas, que vocês tirem dúvidas, que vocês falem mais, que vocês participem mais, tá? E vamos votar para que esse Enem seja colocado para maio, que há a possibilidade disso, tá, gente, acontecer. E aí a gente vai ter um tempo enorme para treinar. Tudo bem, meus amores? Beijo grande no coração de vocês, tá? Ele ama muito vocês. E esperem as novidades.